Olá pessoal, eu sou Felipe Avelar, CEO da Finplace, e o meu objetivo com esse quadro é trazer para vocês conteúdos que se baseiam muito nas emoções, alinhados com a razão, para que vocês conheçam um pouco mais do nosso trabalho e, quem sabe, poder ajudá-los também. Bom, eu acho que na vida a vida é feita de pessoas e as pessoas que tomam decisões baseadas indubitavelmente em emoções. Como assim? Nós somos um poço de emoções e nos movimentamos racionalmente de acordo com a energia que nos provém, que a gente tem, que provém esse raciocínio, esse caminho racional. Mas sem essa energia, sem esse propósito, sem essa vontade, sem esse porquê a mais, não existe nenhuma decisão. Portanto, o que vem antes, a razão ou a emoção, né? Você age racionalmente porque você entende alguma coisa, porque você estudou alguma coisa, porque realmente faz sentido numérico e é indubitável o sentido da razão, mas a sua ação é feita com base na razão ou com base no que você sente, na sua vontade e naquilo que você quer para você, para as suas pessoas, para a empresa, para a sua família. Então, por isso que eu sempre prego que é muito mais emoção do que razão. A vida é feita com base na emoção e a gente não pode descartar isso, principalmente no mundo corporativo. Porque durante a Revolução Industrial, principalmente, o mundo todo racionalizou o processo justamente porque a máquina ela é muito mais potente, né, do que a energia humana. O grande porquê disso, o grande problema que está envolvido nisso aí é que, na verdade, a máquina faz um serviço braçal repetitivo, recorrente, né? Mas o criativo, ele vem indubitavelmente da sua energia criadora, da sua vontade, né, da vontade de cada um, do alinhamento das pessoas em torno daquela vontade comum de uma empresa. Portanto, o que vale mesmo no final do dia, quando a gente vai pesar na balança, é por que a gente faz isso, né? Por que a gente segue aquele caminho? É um pouco da religião, é um pouco do conceito familiar, dos grupos, né, da sociedade, e assim também é dentro da empresa, né? Então hoje, se uma companhia não tem um propósito claro, uma comunicação clara, uma transparência, né, uma defesa de linha muito fidedigna com seu propósito e seus valores, perde-se todo o sentido do trabalho racional. Porque a razão ela é a base fundamental, porque 2 mais 2 sempre serão 4 em qualquer cenário. Agora, para que eu faça essa conta e para que eu entregue esse resultado, eu tenho que ter vontade. Então, entre o ovo e a galinha, nesse quesito, a emoção, eu acho que ela vem antes, porque nós somos feitos de pessoas e pessoas são feitas de emoções. Vamos lá, um exemplo da razão e da emoção no mundo corporativo. A Finplace, racionalmente, ela é um marketplace que conecta, né, financiadores com empresários, empreendedores que precisam de crédito. Então, a gente faz muito cálculo racional, faz cálculo matemático e ajuda o empresário brasileiro a conseguir esse capital de giro no seu dia a dia. Emocionalmente, a gente é feito de um propósito. O nosso propósito, ele é democratizar o acesso ao crédito, não só porque a gente precisa democratizar para que todos tenham acesso, não apenas isso, é porque sem a economia forte, né, e crédito é uma alavanca da economia, não há uma discussão política, societária, partidária, né, não há comida na sua casa, não há escola para o seu filho, com PIB baixo, né, com a receita de uma economia, de um país baixo, essa discussão vai por terra. Então, o nosso propósito de democratizar o acesso ao crédito é muito maior do que simplesmente o acesso dele, né? Ele é um processo de inclusão e nessa linha a gente quer democratizar também o acesso de todas as pessoas. E o time que faz isso, ele é um time incluso, né? Ele é um time diverso,
que aceita a inclusão e que ajuda essa democratização. Então não é algo solto, simplesmente para ganhar dinheiro, porque realmente é uma conexão racional, né? Ela tem uma conexão emocional com um propósito maior, né, de ajudar realmente a economia do país, ser inclusivo, né, com as pessoas e assim a gente poder fazer um país diferente e melhor. Por exemplo, as pequenas e médias empresas, não sei se todos vocês sabem, representam hoje uma parte muito relevante da economia do país. Ela representa uma parte muito relevante do emprego gerado direto e indireto e também da geração de riqueza desse país. Ou seja, elas juntas representam muito mais riqueza do que as grandes corporações que estão listadas em bolsa, por exemplo. Então isso é importante e é isso que a gente faz com a Finplace. A gente conecta essa demanda, né, com o crédito para que ele consiga realizar esse trabalho e consiga realizar o seu caminho como empresário. Bom, um exemplo interessante entre a razão e a emoção é que a gente toma decisões com base em dados, né, obviamente, mas que, na verdade, elas nos baseiam para tomar decisão, mas a nossa decisão ela é 100% emocional, ou seja, eu tenho que estar comprado com o contexto, alinhado com o fornecedor, o produto, né, disposto a arriscar e experimentar de acordo com aquilo que eu senti. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Você vai fazer uma escolha de um fornecedor, né? Quando eu vou fazer essa escolha do fornecedor, é claro que eu vou fazer uma pré-seleção de acordo com os números racionais, né, que viabilizam o acesso àquele fornecedor. Então, o preço dele, a localização, o tipo de entrega e etc, né? Mas na hora da escolha, né, final, a conversa, a empatia, né, um pouco do atendimento de quem está do outro lado. A gente chama isso dentro da Finplace da fronteira entre a arte, né, e a ciência e a arte, né, que a ciência pode avançar, te entregar o maior número de dados, mas no final a arte humana de negociar, de sentir que isso faz sentido, de sentir segurança do outro lado, que vai ser recíproco, que vai ser atendido na hora que precisar, né? Isso faz toda a diferença. Então esse é um exemplo de como a emoção ela supera a razão no mundo corporativo. Isso a gente faz todo dia. E eu me arrisco a dizer que não é só no mundo corporativo, né? Eu acho que em todos os âmbitos da nossa vida, né? Na vida social, na vida familiar, na escola, porque no final a gente é movido por uma energia que a gente pode tentar classificá-la, e aqui eu não me atrevo a fazer isso, né? Mas existe uma energia que está por trás disso, podem chamar de energia, de Deus, de o que for, mas a gente é movido por essa energia e essa energia ela se manifesta nas nossas emoções. Então, quando a gente está alinhado, a gente está com um propósito bem calculado e bem feito, a gente realiza o que a gente precisa realizar, claro, baseado na razão, nos números. Afinal, a gente não vai sair dando tiro para tudo quanto é lado, tentando matar o máximo de pássaro possível, né? A Finplace está inserida num cenário extremamente tradicional, que é o cenário financeiro, né? É o mercado financeiro, mas a gente vem fazendo vários trabalhos para disruptar esse mercado, não só na forma dele se comportar perante o cliente, né? Por exemplo, esse mercado, a instituição financeira sempre tem razão, né? Ela te dá um limite, ela tem o horário dela, o tempo dela, vai passar no comitê, enfim, né? O cliente não tem razão, né? A Finplace vem empoderar o cliente nesse sentido, né? Passar o poder para o empresário brasileiro, mas é muito além disso, né? Alinhado àquele propósito que eu falei com vocês lá atrás de democratizar o acesso ao crédito, né? A gente também quer tá dentro desse pacote a democratização, né, das pessoas, né, a aceitação do próximo. Inclusive, aqui dentro da Finplace, a gente tem um fórum, que é o Comitê de Empatia, que a gente usa para que a gente possa discutir na prática com todos os envolvidos.
É um convite a todos os colaboradores e também externos que queiram participar, e a gente traz muita gente para poder debater na prática esses pontos, porque a teoria é muito simples, né? Não, eu vou aceitar tudo, eu sou diverso, isso é muito simples para mim, mas na prática a gente é cheio de piadinha, cheio de preconceitos, né? Cheio de estigmas padronizados de que não, o mercado financeiro tem que ser assim, assado, aquela pessoa não estudou em tal lugar, então ela não tem capacidade de fazer isso, ela não teve a chance, então infelizmente ela não tem essa oportunidade aqui. E na verdade, esse mercado, como qualquer outro, é feito de paradigmas e que a gente, ao quebrar esses paradigmas, a gente pode fazer algo diferente. E aí chama isso de disruptivo, porque a aceleração é alta, mas o que importa pra gente não é ser disruptivo, é ser democrático, é ser empático. Bom, e por fim, parece clichê, mas é óbvio que o melhor caminho é a junção entre o racional e o emocional, né? Eu sei que não é fácil, eu sei que essa é uma luta diária que a gente faz, né, aqui na nossa empresa, na minha vida, né, de entender que eu sou um poço de emoções, que eu preciso administrar essas emoções, né, que eu sou o Felipe pai, o Felipe empresário, né, o Felipe amigo, e esses Filipes não são diferentes, né, da minha própria essência, de quem eu sou. Então eu sou apenas um, né? E então a gente acredita profundamente que a emoção e a razão devem andar de mão dadas, andar de mão dadas, mas acima de tudo a gente precisa reconhecer que a emoção é a base das nossas decisões, da força motriz, né, que nos rege, né? E é isso que é a base, por exemplo, da Finplace e hoje da minha vida. Mas, para você, isso faz sentido? Você é 100% razão ou você é 100% emoção? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho.